Ok, queridos alunos, vamos começar o nosso primeiro conteúdo aqui em leitura e produção de texto. Vocês entenderam, e eu disse a vocês na primeira aula, que nós, basicamente, precisamos dominar 3 competências básicas se nós queremos ser um bom falante do nosso idioma, da língua portuguesa. Claro que é um estudo constante. A língua portuguesa, a nossa língua materna, o nosso maior patrimônio, é, na verdade, um estudo ad eterno. Enquanto você respirar nessa terra, enquanto você estiver aqui em processo de comunicação, estudar a nossa língua é de fundamental importância. Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Que cada um de nós temos dentro de nós uma estrutura própria de língua. Só que essa estrutura ela precisa ser aperfeiçoada, precisa ser trabalhada, precisa ser reaprendida. E aí nós temos que entender que nós, como seres humanos, nós precisamos melhorar algumas de nossas habilidades e competências. Todos nós sabemos falar, todos nós sabemos escrever. Por quê? Porque nós passamos por um processo de escolarização e aprendizagem na vida. Ao mesmo tempo, também aprendemos a ler. Só que essas habilidades de leitura e escrita, elas cada vez mais nos desafiam a que a gente reaprenda e melhore a nossa capacidade de ler e escrever. Então, eu sei que você já tem muito tempo que leem, que escrevem. Mas, claro, que se eu colocar alguma situação nova hoje, talvez você perceba que ainda precisa avançar um pouco mais na leitura e na escrita. Este curso nosso, ele é um curso que pretende fomentar em você, criar em você a necessidade de melhorar a sua leitura e escrita. Por mais que eu diga a vocês, olha, eu sou um eterno estudante da língua portuguesa, por mais que eu fale assim, eu sou bom em algumas áreas, mas em termos de leitura e escrita, eu estou sempre tendo que aprender. Então, a gente nunca vai chegar no topo. A gente sempre vai ter algum degrau a mais a ascender. Eu falo isso porque vocês estão agora num processo em que a leitura é de fundamental importância. E eu tenho certeza que todos vocês que chegaram até aqui é porque bem ou mal sabem ler, bem ou mal sabem escrever. Agora eu vou desafiar vocês aqui em alguns momentos, a gente dar uma retomada, repensada, se de fato nós sabemos ler como deveríamos ler. Se nós estamos prontos a responder a várias questões que são colocadas aí. Por isso, me acompanhe nessa aula aqui para a gente ter toda uma questão de atenção à escrita. Bom, esse material vai ficar disponível, mas vamos em frente. Eu coloquei uma imagem aí, é uma imagem muito sugestiva. Por quê? Observe o seguinte, tá? É mais ou menos como eu estou imaginando alguns de vocês, tal qual essa criança aí. Por que razão? Porque os nossos cursos, geralmente, são cursos de público heterogêneo. O que isso quer dizer? Vocês estão em pontos diferentes. Pela conversa que eu já tive com a turma, eu percebi que alguns já têm curso superior, outros terminaram o ensino médio há muito tempo atrás, outros terminaram o ensino médio recentemente, mas todos têm, no mínimo, o ensino médio. Mas alguns estão em pontos diferentes. Eu sei que alguns de vocês, pela sua capacidade de vida, pelo seu projeto de vida, poderiam ter ido mais além do que até onde foi hoje. Tá? E, de repente, esta aula de hoje vai despertar em você o interesse maior
para a leitura, porque eu sempre falo para os meus alunos, o mundo hoje é de quem sabe ler. E não é só ler a letra, não. É saber ler todo o contexto no qual está inserido. O que a gente vê aí? A gente vê uma criança. Obviamente, uma criança. Vejam que essa criança ela está com um livro que parece que não é apropriado para ela. Veja que essa criança está manuseando um livro que talvez fosse mais pertinente para um adulto. É um livro adulto, não é um livro infantil. Observe a rigidez, a estrutura do livro. Livro de criança, geralmente, é um livro pequeno, cheio de cores, de desenhos. Então, vejam, às vezes você tem que ficar igual essa criança. Você ainda está no estágio de criança, mas já tem que estar lendo coisas de adulto. Primeira mensagem dessa imagem aí. Segunda imagem. Veja que essa criança está com óculos que parece que está destoando dela. Embora você perceba que hoje é comum as crianças usarem óculos muito prematuramente ou precocemente, mas pai nenhum jamais colocaria no seu filho um óculos assim para o seu filhinho. Tá? Então, deveria ser uma estrutura um pouco mais condizente com a criança. Só que o que acontece? Eu vou trabalhar a ideia da lente aí. A necessidade da criança, talvez, de... Eu queria que você entendesse que talvez é preciso que alguns de vocês precisem de ajuda. Ou do professor, ou de algum colega, ou de outro, tendo que ter contato com outras pessoas. Para quê? Para que você consiga, de fato, entrar nesse mundo da leitura. Então, o que a gente vê aí? Vê mais ou menos uma situação estranha. Uma criança como que fosse um peixe fora d'água, fazendo coisas que não é bem próprio de uma criança. Eu queria que vocês, nesta imagem, tentassem se enxergar aí. Como é que você está? Você está hoje lendo livros, textos que você dá conta de alcançar? Você está tendo que ler livros, textos um pouco além? Você está boiando tanto quanto essa criança aí dentro desse livro, porque está lendo coisas que estão acima do nível que você está hoje? Então, a leitura ela nos confronta. Então, a primeira ideia é: defina onde você está. Onde você está. E não se envergonhe se você está na parte bem elementar. Tem que ler um texto com a ajuda de um dicionário. Tem que ler um texto, mas tem que ler um texto, uma folha por dia. Lê uma folha hoje, dorme, lê uma folha amanhã, porque você não dá conta de ficar muito tempo lendo. Então, tudo isso é importante você agora tentar achar o ponto para que você tenha melhor proveito nesse nosso curso. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero que você entenda. Pois bem, aí pense comigo. Pense comigo. Você é um bom leitor? O que você lê? O que você gosta de ler? Você gosta de ler livro? Você tem bibliotecas aqui, você tem livros aqui, você compra livro. Você lê o quê? Você lê jornal? Você lê revista? Você lê gibi? Você para numa biblioteca algum tempo? Você lê mensagens no seu WhatsApp? Você lê Instagram? O que você lê? Onde você está buscando? Quais são suas fontes de leitura? Então, a primeira questão, que nós lemos. Não tanto quanto deveríamos ler, mas todos nós lemos. O que você lê? A primeira questão. Tá? Tente olhar o que você tem. Você tem um livro perto de você agora? Ou você só se conforma
só tem prática nas pequenas mensagens. Você lê um texto grande de 100 páginas, 50 páginas, 200 páginas. Então, o que você lê? Tá? E essa leitura te cansa? Primeira questão. Segunda questão, por que você lê o que está lendo? Por que você lê jornal? Por que você lê romance? Por que você lê poesia? Então, pensa, por que você lê aquilo que você está lendo? E mais importante, para que você lê o que está lendo? Para quê? Tá? Qual é a finalidade disso? A razão é o porquê. A finalidade é o para quê. Se você fosse me convencer, você acha que você me convenceria a ler o que você está lendo? Você acha que eu leria somente mensagem de WhatsApp? Você acha que você me convenceria a ler apenas o seu story? Você acha que você convenceria a turma aqui a ler o que você gosta de ler? E o que é preciso para as pessoas entenderem o que leem? São, por enquanto, reflexões, só para a gente pensar. O que eu estou lendo? Por que e para que eu estou lendo? Será que eu consigo convencer as pessoas a lerem o que eu leio? E o que é importante para entender o que a gente lê? Então, são situações que eu vou remetendo para vocês, mas tudo aqui daqui a um pouquinho vai ter um sentido para nós aí. O que a gente tem que entender? Que a leitura, ela nos permite muitas coisas. Então, veja que quando eu leio, tá, um universo de coisas se apresenta. Eu aprendo a reconhecer, eu aprendo a descobrir, eu aprendo a relacionar, isso quando eu leio. Eu aprendo a me concentrar, eu aprendo a reescrever, eu aprendo a dar uma sequência aos textos. Então, vejam a importância da leitura. A leitura faz com que a gente se aproprie de uma série de outras habilidades que nos fazem muito bem. Então, é isso que a gente tem que entender. A leitura, ela é base. Ela é base. Eu digo a vocês, sem medo de errar, o aluno leitor é um aluno de sucesso. Quem é um bom leitor, ele vai sempre galgando sucesso na vida. Por quê? Porque a leitura, ela é o nosso cimento, é a nossa base. O aluno que tem leituras, ele tem um giro, ele tem um repertório diferenciado. É a primeira questão que eu quero que vocês entendam. Vejam a quantidade de coisas que nós buscamos quando nós lemos. Mas aí vem aquela primeira pergunta. Professor, eu não sei ler. Como é que eu faço? Só tem uma saída. É ler. É ler. Por quê? Porque algumas coisas nós só vamos aprender no processo. Aprender no processo, igual a caminhar. Você um dia estava lá rastejando, engatinhando, subindo, dava um passinho, tropeçava, até você dar mais um passo, mais um, mais outro, e foi dando e dando. Se você, quando começou a dar os primeiros passos, parasse naquele tempo, você teria continuado a caminhar. O que fez você a hoje caminhar e até correr sem cair é porque você continuou caminhando. É a mesma coisa com leitura. Lá atrás você foi para a escola, aprendeu a juntar uma coisinha ou outra. Você foi aprendendo a juntar letrinha com... Foi. Só que tem um detalhe. Se você parou lá atrás, você fica engatinhando. Então, a melhor coisa para você retomar esse processo é continuar lendo. Só se aprende a ler lendo. Mas, professor, eu não consigo ler muito tempo. Vá no seu ritmo. Vá no seu ritmo. Se você dá conta de ler apenas uma palavra, uma frase, uma página, vai assim. Mas não fique só nisso. Amanhã se desafia a ler um pouco mais. Se eu li uma página hoje,
Amanhã eu vou ler 2, depois eu vou ler 3. Eu sei que vai bater o sono, a pestana vai ficar forte, eu vou querer dormir, vai doer a cabeça, mas se você começar a colocar isso como uma prática, uma rotina, daqui um pouquinho você vai estar lendo sem doer a cabeça, sem querer dormir. É questão de hábito. Segundo pressuposto interessante, a leitura forma o leitor. O que isso quer dizer? Se você for meramente um leitor de WhatsApp, você vai estar simplesmente formado naquelas mensagens de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Perfeitamente, Andressa. Perfeitamente. São pequenos hábitos que você vai começando a mostrar, a definir. Podem ir colocando igual a Andressa, igual a Betânia colocou anteriormente, podem ir colocando mensagens, porque aí eu vou interagindo com vocês. Por enquanto, eu não vou abrir ainda o microfone para a gente dar uma sequência, mas depois eu quero interagir com vocês, com o que vocês estão falando aí no chat. O que isso quer dizer? A gente conhece o leitor pelo que ele lê. Então, eu não vou, claro, exigir de vocês que comecem a ler Machado de Assis, mas eu quero que um dia vocês leiam Machado de Assis. Eu não vou querer que vocês leiam um livro de 1000 páginas, comece por isso, mas um dia eu queria ver vocês lendo um livro de 1000 páginas. É um desafio, até para mim, que sou um leitor, quanto mais. Outra coisa importante, a leitura melhora a nossa qualidade de vida. Mas como assim, professor? A gente, quando começa a ler, a gente começa a abrir o horizonte. Você começa a entender, a encontrar coisas interessantíssimas, verdade. Ou seja, você começa a entrar na imaginação. Alguém colocou, meu livro é Machado de Assis. Olha, perfeitamente. Você, quando começa a ler um autor como esse Machado, e começa a entender e a gostar, você começa a colocar dentro de você algumas práticas que ele traz como sugestão nos seus textos. Então, a qualidade de vida quer dizer, você começa a otimizar o seu tempo, você começa a ter ideias, ainda que sejam ideias dos outros, você começa a colocar em prática, você começa a aprender, você começa a ter novas bases. Isso é qualidade de vida. É tão bom quando você pega um livro, vai para um parque e deixa aquele vento bater lá na sua cara e o livro aberto, você às vezes dá uma deitadinha, dorme, acorda, está com o livro ali, você pega o livro, põe na sua boca. Isso é tão bom. Isso é tão bom, muito bom. Tá? Então, nós temos uma diversidade de autores nacionais e estrangeiros que nos ajudam a melhorar até como pessoa. A gente que sabe que lê, a gente aprende bons modos, a gente aprende princípios que são fundamentais como paciência, tolerância, respeito, amor. Então, são coisas que a gente vai aprendendo por meio da leitura. E, por fim, a literatura é o princípio da leitura. Esse termo princípio aqui, nesta frase aqui, ele é ambíguo. O que isso quer dizer? Ele tem 2 sentidos. Esse princípio quer dizer, você pode entender princípio como a base, como o norte, como um valor. Então, a literatura, ela é um valor, ela é uma base, ela é um norte. Então, eu quero desafiar você a ler literatura. Não só livros técnicos para passar num concurso, para fazer uma prova. Não. Leia com prazer, leia um livro para você, de fato, gostar de ler. Por exemplo, eu tenho aqui alguns livros, tá, que eu recomendaria a vocês a lerem. Tá? Então, por exemplo, eu acho que vocês iriam amar, eu não estou achando aqui agora, tá bem aqui, não estou achando aqui, chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele está aqui na minha biblioteca, só que eu não estou achando, não. É um livro interessante para você aprender o conceito de felicidade. Outra ideia aqui é o princípio como começo.
Então, se você quer começar uma boa leitura, comece pela literatura, um bom poema, um bom conto, uma boa crônica, e assim a gente vai desenvolvendo. Ok, agora, para finalizar esse momento nosso de hoje, eu vou dar agora um passeio com você no conceito de leitura. Conceito de leitura. O que é, afinal, leitura? Observe o que dizia Miller: viver é ler, ou mais, bem realizar sempre de novo aquela incapacidade de ler que é o destino do homem. Então você está destinado a ler. Agora, vou fazer uma perguntinha para você e você tente responder. Se um dia você fosse fazer uma prova, qualquer prova, e lá aparecesse a seguinte pergunta: você acha que o termo leitura tem alguma coisa a ver com campo, campo, com safra, com terra, com roça, com fazenda? Você acha que tem a ver? Olha uma coisa interessante aqui. A palavra leitura vem do latim legere. Esse termo legere significa colher, é a colheita. E essa colheita é lá do campo mesmo, é da safra. Então, a palavra leitura é um termo agrário, vem lá do campo. Então, leitura era aquele ato de colher a safra, colher o grão, colher a semente. É esse ato de colher que nós chamamos de ler. E, no fundo, isso é leitura. É quando você colhe a informação, é quando você colhe o conhecimento, é quando você colhe a letra, é quando você colhe a palavra. Então, ler é isso, é você colher no livro aquela mensagem que está ali exposta. Só que não basta apenas colher, existe também o selegere. O que é o selegere? O selegere é a habilidade de você selecionar o que você colheu. Às vezes, quando você colhe no campo o milho, você vê que tem, às vezes, milho, feijão, qualquer grão, e às vezes tem um que está bom, tem outro que está estragado, tá? Tem outro que ainda não está pronto. Então, você termina escolhendo, selecionando o bom do ruim. Então, quando você lê, você faz isso, você seleciona. Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Você faz uma seleção. Então, se eu der, por exemplo, aqui para vocês 30 autores, você vai selecionar aquilo que tem mais a ver com você. Mas não basta só selegere, que é o selecionar. Também existe o elegere. Veja que é a mesma estrutura, gere, 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 gere. Esse eleger é o você escolher o melhor. O melhor. Observe interessante que você, quando seleciona os grãos, tira aquilo que é ruim do que é bom, seleciona, depois você pode fazer mais um processo, que é você eleger aquilo que é o melhor. Isso acontece quando você vê nossas frutas. Tá? Você vai, às vezes, no Ceasa, aqui em Brasília, algum Ceasa aí no mercado, você vê que lá existem frutas selecionadas e depois frutas eleitas ainda para exportação, tá? Para outra forma. Ou seja, você vai, portanto, elegendo coisas, tá? Interessantes. Agora, olha que curioso é. Esse elegere é a mesma raiz de eleger o voto. Quando você elege alguém, a eleição é uma elegere. Você precisa escolher o melhor. É difícil nosso hoje, né? No Brasil, a gente tentar, nos nossos políticos, achar que é o melhor dentro dessa turma aí. Está difícil, né? Mas é a tentativa, eleger é isso. Tentar achar o melhor, não é possível. Eu acho que naquele congresso nosso, daqueles 513 deputados, 81 senadores,
Acho que nem todo mundo é ruim, não. Tem coisa boa, só que é difícil, né? É difícil. Mas escolher, né, eleger não é tão fácil. Escolher não é tão fácil. Mas aí vem o quarto e último passo, que é o mais interessante. É o intus legere. É você saber escolher mentalmente. Esse intus legere é desta palavrinha que vem o termo inteligência. Inteligência é você saber ler dentro. É como se você fosse capaz de entrar dentro lá do grão, da semente, e entender mentalmente como é que aquilo se forma. Observe como a leitura é uma coisa interessante. Quer dizer, você começa com um processo de colher e termina com um processo de pensar naquilo que você escolheu. E é o legal na leitura é quando você pega um livro e você colhe tudo aquilo e depois você vai refletir sobre aquilo, vai aplicar na sua vida, vai ensinar os outros. Então, a leitura é um passo fantástico para quem quer, de fato, ter um crescente na vida. Quando você chega e alguém fala, olha, leia isso aqui, porque isso vai te ajudar nisso. Faça isso, porque eu fiz e eu aprendi com esse autor tal coisa. Quando você chega a esse estágio, é porque você passou a ser um leitor inteligente. Aquele leitor que é capaz de ir lá no fundo e saber pescar aquilo que está nos meandros, lá nas entrelinhas. E aí você é um leitor fabuloso. Aí, meu amigo, pode colocar tudo quanto é tipo de texto, porque você é um leitor top. É essa a nossa mensagem de hoje. Tudo bem? Até aqui tudo bem? O que vocês acharam até agora? Cadê aquele okzinho lá no chat lá? Professor, tudo bem. Pode falar agora. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser dar uma... Alguém quer dar algum comentário? Muito bom, excelente. Muito bem. Obrigado. Assim mesmo. Ótimo. Ah, muito bom. Eu vou parar daqui um pouquinho de gravar, mas eu quero ainda continuar com você. Agora eu vou desafiar vocês. Mas aí eu vou parar de gravar para não ficar muito grande a aula. Aí eu vou... Tá, só pedir. Não, pode ficar mais aí, pode ficar. Mas é porque é o tempo que eu tenho lá do YouTube. Ele não deixa que eu faça vídeo muito grande. Então eu tenho só tempo, meia horinha. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou parar a gravação aqui, mas eu vou voltar essa aula semana que vem. Vai ter mais. Só para a gente dar sequência aqui, depois eu posto na aula lá no ambiente para que vocês possam reassistir, caso queiram. Porque agora eu começo os meus desafios com vocês.